Meu avô nos contou uma história assustadora que aconteceu com ele em 2011, no mesmo ano em que se aposentou. Ele foi caminhoneiro a vida inteira e sempre amou seu trabalho, tanto que ainda mantém seu primeiro caminhão, que ele nunca quis vender, pois o considera um companheiro de longa data. No entanto, o que aconteceu alguns meses antes de sua aposentadoria foi uma experiência que ele preferia ter evitado. Ele estava fazendo algumas entregas em uma cidade fronteiriça e planejava retornar para casa. Quando a noite caiu, como sempre, meu avô estava conversando com minha avó em seu novo celular, um presente do meu tio. Ele confessou a ela que estava viajando com um certo medo, pois havia presenciado, a alguns quilômetros de distância, homens armados retirando pessoas de seus veículos. É claro que nem ele nem ninguém poderia fazer nada, pois seria como cavar a própria cova. Com o nervosismo tomando conta, meu avô decidiu parar o caminhão. Minha avó o acalmou pelo telefone, dizendo que estava orando por ele e que nada de ruim aconteceria. Depois disso, ele avisou que ia desligar o celular porque precisava fazer uma parada para ir ao banheiro. Ele encontrou um trecho de estrada de terra que seguia em direção às colinas, onde podia sair da estrada principal com mais conforto. Claro, ele não entrou na estrada de terra. Apenas estacionou na beira para entrar no mato e se aliviar, pois ainda tinha um longo caminho pela frente e não sabia onde ficava o próximo posto de gasolina. Ele saiu do caminhão e procurou um lugar não muito longe na mata para que os carros que passassem não pudessem vê-lo. Usando a lanterna, ele tomou cuidado para não se deparar com alguma cobra. Enquanto estava ocupado, ele ouviu claramente o som de alguém soluçando a princípio. Um choro fraco, quase abafado pelos sons dos insetos ao redor. Ele ficou em silêncio, sem se mover, e logo o choro aumentou, como se mais pessoas estivessem se juntando àquele lamento. Os gritos eram inconfundíveis e meu avô sabia que estava ouvindo algo real. Com o celular na mão, ele começou a andar pela área, sentindo arrepios por todo o corpo enquanto tentava localizar a origem daquele soluço. Mas por mais que andasse, ele não conseguia ver ninguém. Ele notou que em certos lugares da mata, os galhos pareciam ter sido arrancados de propósito e a terra parecia se mover de maneira estranha. Foi nesse momento que ele decidiu que já havia visto o suficiente. Caminhou rapidamente de volta ao caminhão e saiu daquele lugar o mais rápido possível. De volta ao volante, ele ligou novamente para minha avó para contar o que acabara de acontecer. Meu avô estava profundamente perturbado e minha avó, preocupada, perguntou se ele estava pensando o mesmo que ela. Meu avô respondeu que sim, que talvez houvesse pessoas enterradas naquele local, chorando para serem ouvidas, pois seus entes queridos provavelmente não sabiam que eles haviam acabado ali. Meu avô voltou daquela viagem com um gosto amargo na boca, incapaz de tirar da cabeça o que havia ouvido naquele lugar sombrio. Ele sempre conta essa história com muito respeito por todas aquelas pessoas que perderam suas vidas nas mãos de gente má. Oramos por eles, na esperança de que estejam em um lugar melhor, junto de Deus. Antes de seguir para o próximo relato, quero saber de onde você está assistindo. Comente sua cidade abaixo e eu vou responder a todos que participarem. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Olá, meu nome é Luan e gostaria de compartilhar uma experiência que testemunhei anos atrás. Embora eu tenha visto tudo com meus próprios olhos, a história não aconteceu diretamente comigo. No entanto, desde aquele dia, vivo com medo de que algo semelhante possa acontecer comigo. Eu trabalho transportando frutas do centro do meu país para os Estados Unidos, o que significa que passo a maior parte do tempo viajando. Estou nesse ramo há 8 anos e, embora já tenha presenciado algumas coisas incomuns nas estradas, nada se compara ao que vivi naquela noite. Era uma estrada muito estreita, de mão dupla, e eu dirigia devagar por precaução. A noite estava escura, mas de repente avistei uma luz forte ao longe, que ficava cada vez maior à medida que eu me aproximava. Quando cheguei mais perto, vi que era um carro em chamas. Havia outro carro parado à frente, aparentemente com medo de passar perto do carro em chamas, com receio de uma explosão. Imediatamente liguei para a emergência, mas me disseram que demoraria pelo menos 1 hora para chegarem, pois estávamos no meio do nada, longe da cidade mais próxima.
O carro à minha frente se atreveu a passar pelo carro em chamas e seguiu em frente, mas para mim, com um caminhão reboque duplo, a manobra era arriscada demais. Decidi esperar. Enquanto eu observava o carro se afastando, vi algumas pessoas correndo em direção ao meu caminhão. Era uma família, um homem, uma mulher e uma criança de uns 12 anos. A mulher vinha chorando, então presumi que fossem os ocupantes do carro em chamas. Baixei a janela e eles pediram ajuda, dizendo que seus telefones haviam ficado dentro do carro, que havia começado a pegar fogo do nada. Desci do caminhão para ficar com eles enquanto esperávamos a polícia e os bombeiros. Tentei acalmá-los, oferecendo água ao menino, que parecia muito agitado. A mulher, ainda nervosa, aceitou entrar no caminhão com o filho para descansar, enquanto o homem e eu ficávamos alertando outros carros que passavam. Então algo aterrorizante aconteceu. Eu estava conversando com o homem que estava de costas para o carro em chamas quando notei, na traseira do veículo em chamas, uma figura sentada olhando para nós e sorrindo. Era alguém completamente preto, como uma sombra, e o sorriso macabro era a única coisa destacada. Fiquei paralisado de medo. O homem percebeu minha expressão de terror e se virou para olhar. Quando ele viu a figura, começou a chorar e gritar incontrolavelmente. Isso me trouxe de volta à realidade e perguntei o que estava acontecendo. Ele me olhou com os olhos marejados e perguntou: "Você também viu, não viu?" Eu soube imediatamente do que ele estava falando. Ele se referia à figura sombria no carro em chamas. Ele me contou, entre lágrimas, que sua ex-mulher havia feito bruxaria contra ele e que aquele demônio não o deixaria em paz até acabar com sua vida. Enquanto ele desabafava, vi sua esposa no caminhão, chorando e abraçada ao filho. Tudo parecia um pesadelo. Vários minutos depois, os bombeiros chegaram e apagaram o fogo. Enquanto isso, o homem se acalmou um pouco, mas continuou a contar que aquela figura o seguia há meses, aparecendo em todos os lugares. Ele me mostrou uma cicatriz recente de um grave acidente de trabalho e disse que desde que o demônio apareceu, várias tragédias aconteceram com ele. Perguntei se ele já havia tentado orar ou ir à igreja, ao que ele respondeu que sim, mas que parecia que isso apenas aproximava o demônio do seu objetivo de acabar com sua vida. A esposa sabia da existência do demônio, mas eles evitavam falar disso para não assustar o filho. Enquanto conversávamos, as autoridades vieram fazer perguntas protocolares e disseram que levariam a família para a cidade. Não pude fazer mais nada por eles, além de recomendar que continuassem indo à igreja, abençoassem a casa e carregassem água benta ou algum símbolo de proteção. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas foi o que minha avó me ensinou quando criança. Depois disso, precisei seguir meu caminho e nunca mais tive notícias daquela família. Espero sinceramente que o homem tenha conseguido se livrar daquele demônio e que esteja em paz com sua família. Hoje, fico pensando em como devemos ter cuidado com as pessoas com quem interagimos, pois, segundo ele, foi a ex-mulher quem lançou essa maldição sobre ele. Agora acompanhe a próxima história. Olá, meu nome é Hélio e hoje quero compartilhar uma experiência aterrorizante que vivi nos anos 90. Como fã de histórias de terror, achei que seria interessante dividir essa anedota com vocês. Na época, eu trabalhava sazonalmente, viajando por semanas a fio, transportando materiais de construção de um estado para outro aqui no México. Certa vez, durante uma viagem da capital para Jalapa, algo inexplicável e assustador aconteceu comigo. Era uma noite comum e eu estava dirigindo meu caminhão. Já passava das 11 da noite e eu comia meu jantar, que havia comprado numa barraca de posto de gasolina. A estrada estava parcialmente fechada para reparos, forçando um desvio por um trecho que atravessava uma densa floresta. Embora fosse um trecho curto, para mim pareceu eterno. As árvores ao redor criavam uma atmosfera sombria, e eu me encontrava completamente sozinho. Não havia outros carros à vista. Enquanto dirigia por aquele caminho escuro e isolado, sintonizei em um programa de rádio popular aqui no país, onde pessoas contavam suas histórias paranormais. Naquela noite o tema era bruxas e bruxaria. Estava ouvindo calmamente quando, de repente, um estrondo alto veio do teto do meu caminhão, como se algo pesado tivesse caído sobre ele.
Instintivamente, pisei no freio, querendo sair para ver o que tinha causado aquele barulho. Hoje me arrependo profundamente de ter olhado para fora. Quando virei a cabeça, vi uma silhueta no teto, parecia uma mulher, com longos cabelos emaranhados e vestida de preto. Ela estava agachada em cima da cabine, com os olhos fixos em mim. Num movimento assustador, ela começou a rastejar em minha direção, usando as mãos e os pés. Apavorado, voltei para dentro do caminhão e tranquei as portas, acelerando o máximo que pude na esperança de que o que quer que fosse caísse. No entanto, o contrário aconteceu. A criatura começou a emitir sons que pareciam de animais, barulhos tão horríveis que nunca ouvi nada parecido antes e até hoje não consigo descrevê-los com exatidão. Em pânico, comecei a orar em voz alta, esperando que aquela coisa ouvisse e fosse embora. Foi então que os gritos da criatura mudaram para gemidos, como se estivesse em dor. Minha pele se arrepiava enquanto eu ouvia aqueles sons aterrorizantes. De repente, os gritos começaram a diminuir, e pelo espelho lateral vi algo voar em direção ao céu, desaparecendo na escuridão. A mulher ou o que quer que fosse havia sumido, e posso jurar que ela voou no momento em que comecei a orar. Cheguei ao fim daquele trecho, completamente aterrorizado. 5 dias depois voltei para casa, mas já não era o mesmo. Normalmente eu chegava feliz para ver minha esposa e filho, cumprimentando-os com carinho e trazendo um presentinho. Mas dessa vez, depois de cumprimentar as crianças, levei minha esposa para o nosso quarto e apenas a abracei, chorando incontrolavelmente. Entre lágrimas, contei a ela que aquela bruxa, demônio ou o que quer que fosse, estava invadindo meus sonhos e me perturbando nos dias seguintes. Demorei muito para me recuperar. Fomos à igreja várias vezes e até abençoaram um caminhão. Mas aquela figura, aquele jeito de se mover, como se estivesse contorcendo enquanto me olhava fixamente, é algo que me acompanhará pelo resto dos meus dias. Até hoje me pergunto se foi uma simples coincidência eu estar ouvindo aquele programa de rádio sobre bruxaria ou se aquilo atraiu aquela entidade. Seja como for, essa experiência me traumatizou profundamente. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e ajude o canal a crescer. Agradeço a todos pelo apoio. Agora vamos continuar. Meu nome é Norberto e esta história foi contada pelo meu avô, que já descansa em paz. Trata-se de um evento aterrorizante que aconteceu com ele e um amigo enquanto dirigiam seu caminhão pelas estradas do México. Isso aconteceu há muitos anos, mas ele sempre contava essa história em nossas reuniões de família. Meu avô e seu amigo estavam dirigindo à noite, em uma estrada escura, quando entraram em um trecho onde começou a chover muito forte, algo inesperado, já que sempre se informavam sobre as condições climáticas antes de pegar a estrada. A chuva intensa os fez dirigir com cautela, mas de repente o amigo do meu avô ficou sério. Antes ele estava rindo e conversando, mas seu semblante mudou drasticamente. Ele começou a insistir que precisava ir ao banheiro imediatamente, pedindo para meu avô parar o caminhão em qualquer lugar. Meu avô tentou argumentar que estavam numa área perigosa, sem lugar seguro para parar e que a chuva tornava a situação ainda mais arriscada. No entanto, o amigo dele estava desesperado, implorando para que ele parasse. Irritado com a insistência, mas percebendo a seriedade do amigo, meu avô finalmente parou o caminhão quando a chuva acalmou um pouco. O que aconteceu a seguir foi ainda mais estranho. O amigo pediu para meu avô acompanhá-lo até o banheiro, dizendo que havia alguém na cabine do caminhão observando pelo retrovisor. Ele descreveu a figura como tendo olhos grandes e um sorriso assustador. Incrédulo, meu avô riu da situação, achando que o amigo estava brincando. Mas ao retornar ao caminhão, encontrou pegadas de lama na escada de entrada e cinzas espalhadas pela cama da cabine, algo que ele não conseguia explicar. Apesar do medo, eles continuaram a viagem. Ao chegarem ao destino, já de madrugada, o amigo confessou que na semana anterior tinha pego uma mulher enquanto usava o caminhão emprestado do meu avô. Ele não quis pagar a quantia que ela exigiu e ela o ameaçou, dizendo que algo muito ruim aconteceria com ele. Meu avô, embora irritado e desconcertado, não sabia se acreditava nessas coisas, mas não conseguia encontrar uma explicação para o que havia acontecido naquela noite. Ele procurou um padre que abençoou o caminhão e nada mais aconteceu com o veículo. No entanto,
o amigo começou a presenciar fenômenos estranhos em sua casa, como figuras sombrias e arrepios inexplicáveis. Em algumas noites, acordava tomado por um medo indescritível. 2 meses depois, o amigo do meu avô adoeceu gravemente e em poucos dias faleceu de forma abrupta, devido a uma parada cardíaca. Ele tinha apenas 50 anos e gozava de excelente saúde, o que torna o desfecho ainda mais misterioso. Não posso afirmar que a mulher ou uma possível bruxa tenha sido a causa dessa tragédia, mas a coincidência é perturbadora. A interpretação dessa história fica a critério de cada um. Agradeço por ouvirem a história do meu avô. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos a mais um relato. Olá a todos. Quero compartilhar uma história que aconteceu comigo anos atrás, quando eu ainda morava nos Estados Unidos. Na época eu trabalhava como caminhoneiro, viajando de estado em estado. Eu adorava o trabalho, pois me permitia conhecer lugares que nunca havia visitado, muitos deles incrivelmente bonitos. Eu viajava dia e noite, sem horário fixo, sempre pronto para atender às solicitações de transporte, pois o trabalho era muito bem remunerado. Quando conto essa história, as pessoas sempre me perguntam se já vi algo estranho na estrada durante as viagens. E a resposta é sim. Seria estranho dizer que não, já que sempre acreditei que estamos cercados por coisas que não podemos ver, especialmente à noite, em lugares distantes e desolados. O que vou contar agora é, sem dúvida, a experiência mais incrível e perturbadora que vivi durante todos esses anos na estrada. Lembro-me de estar em uma longa viagem da Califórnia até a Pensilvânia. Era inverno. E naquela noite, por volta das 3h30 da manhã, eu estava dirigindo enquanto procurava um posto de gasolina ou um daqueles restaurantes abertos 24 horas para comprar um café e algo para comer. Depois de algum tempo, avistei algumas luzes à frente. Era um pequeno restaurante que, para minha sorte, estava aberto. Estacionei meu caminhão no estacionamento, que estava completamente vazio, o que naquela hora não me pareceu estranho. Entrei no local esperando encontrar um ambiente aquecido, mas, para minha surpresa, estava tão frio lá dentro quanto do lado de fora. Decidi que seria melhor pedir a comida para a viagem, já que seria impossível comer ali dentro com tanto frio. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Logo que entrei, além de sentir o frio, notei que havia uma mesa ocupada por 2 homens que me encaravam desde o momento em que pisei no local. Eles não paravam de me olhar, o que me deixou desconfortável. Fui até o balcão, onde uma mulher de uns 60 anos, com uma aparência perturbadora, me observava fixamente. Além dela, havia uma cozinheira nos fundos, que também me olhava pela janela da cozinha. Aquele comportamento estranho das pessoas me deixou inquieto, mas não senti medo, apenas confusão. Pedi à mulher que gostaria de fazer um pedido, e ela, sem dizer uma palavra, me entregou um papel e uma caneta para que eu anotasse o que queria. Depois de anotar, perguntei onde ficava o banheiro, e ela apenas apontou com a mão. Agradeci e fui rapidamente até lá, pois estava apertado. Quando terminei, lavei o rosto para acordar um pouco, verifiquei meu celular, então abri a porta para sair. Mas o que encontrei do outro lado me deixou atordoado. O lugar estava completamente escuro, e pelas luzes que vinham de fora, pude ver que estava abandonado. As mesas estavam quebradas, as paredes quase desabando, e o balcão havia desaparecido, deixando apenas entulho e lixo espalhados pelo chão. Tremendo de medo, tentei entender o que estava acontecendo e saí do local o mais rápido possível. Do lado de fora vi uma viatura estacionando. O policial se aproximou de mim e perguntou o que eu estava fazendo ali. Sabendo que a verdade seria difícil de acreditar, inventei uma desculpa sobre estar muito apertado e ter usado o lugar como banheiro. Ele me revistou, olhou meu caminhão e entrou no prédio com uma lanterna, me dizendo para esperar lá fora. Quando ele voltou, me avisou para nunca mais entrar em lugares abandonados e sugeriu que eu esperasse até encontrar um posto de gasolina da próxima vez. Pedi desculpas e, antes de sair, perguntei o que aquele lugar havia sido. O policial, com uma expressão sombria, me contou que aquela cafeteria tinha sido famosa nos anos 90, mas que um dia 2 homens armados entraram e tiraram a vida de 12 pessoas. Desde então, o local havia sido fechado e nunca mais reaberto. O que aconteceu comigo naquela noite me deixou profundamente abalado.
Fiquei me perguntando por que que aquilo aconteceu comigo, por que que o lugar estava iluminado justamente quando eu passava por lá, e quem eram aquelas pessoas que me olharam fixamente quando entrei. Uma coisa é certa, aquelas pessoas não estavam mais neste mundo. Essa é minha única experiência paranormal. E, sinceramente, preferia que não tivesse acontecido comigo. Agora acompanhe a próxima história. Olá a todos. Quero compartilhar com vocês uma experiência macabra que presenciei há alguns anos e que até hoje me assombra com pesadelos constantes. Meu nome é Ginaldo, sou caminhoneiro e transporto móveis para diversas cidades. Estou nesse trabalho há mais de 15 anos, uma profissão pela qual tenho muito amor. Durante esse tempo, inúmeras coisas aconteceram comigo, algumas boas, outras ruins, mas devo dizer que o que vou relatar agora foi, de longe, a pior de todas. Eu trabalho de dia e de noite, sem um horário fixo. Certa noite eu dirigia normalmente por uma rodovia no norte do país. Faltavam algumas horas para chegar ao meu destino e fazer a entrega, quando, devido à chuva intensa, houve um acidente grave que bloqueou completamente a estrada. O caminho estava obstruído por um caminhão e 2 carros, e todos nós tivemos que esperar a chegada dos guinchos. Minha entrega era urgente, eu não podia esperar até que liberassem a estrada novamente. Decidi então dar meia volta e seguir por um caminho alternativo, uma estrada de terra entre as montanhas que eu não percorria há muitos anos, mas que sabia ainda existir. Claro, com a chuva e a lama, eu teria que ir mais devagar, mas ainda assim seria mais rápido do que esperar a estrada reabrir. Dirigi até a estrada de terra e entrei nas montanhas. O caminhão balançava com os buracos na estrada e a chuva piorava a cada minuto. Tudo estava escuro. A área só se iluminava brevemente quando algum raio cruzava o céu, mas fora isso, eu só conseguia ver o que as luzes do meu caminhão iluminavam à frente. Ninguém vinha atrás de mim. Eu estava completamente sozinho naquela montanha desolada e escura, e o pior ainda estava por vir. Um relâmpago muito grande iluminou o céu por cerca de 3 segundos e nesse breve instante pude notar uma figura muito alta correndo na mesma direção que eu, a poucos metros de distância, me observando. Fiquei completamente assustado, com os cabelos em pé. Tentei ver o que era, mas assim que o relâmpago passou e tudo ficou escuro novamente, não consegui mais ver absolutamente nada. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair do meu peito. Olhei em todas as direções, mas a escuridão era imensa, amplificada pela chuva torrencial. Meu caminhão não me permitia ver muito além, até que outro relâmpago iluminou a montanha, mas a figura não estava mais lá. Comecei a desacelerar ainda mais, sentindo que estava em perigo e sem saber o que fazer. Logo em seguida, em questão de segundos, aquela coisa já estava na frente do caminhão, parada no meio daquela estrada deserta, esticando o pescoço para frente como se estivesse em estado de alerta, olhando para mim. A entidade não parecia ter olhos. Seu corpo estava coberto por uma longa capa preta e a única coisa que pude distinguir foi aquele olhar sombrio e os buracos onde deveriam estar o nariz e os olhos. Era uma visão aterrorizante, emanando uma energia negativa e sombria que é difícil de descrever. Sem pensar 2 vezes, lutando contra a chuva e a estrada, virei o caminhão o melhor que pude, passando por cima das plantações ao redor, pois não havia outra maneira de dar a volta com a carga que eu transportava. Nesse momento, senti como se algo batesse com força na traseira do caminhão, como se fosse algo metálico, produzindo um som incrivelmente alto. Dirigi o mais rápido que as rodas na lama me permitiam e os golpes não pararam até que cheguei novamente à estrada principal. Foi então que tudo aparentemente acabou, ou pelo menos assim pensei. Assustado e trêmulo, peguei meu celular e liguei para meu irmão, que também é caminhoneiro. Coloquei no viva voz e comecei a contar tudo o que havia acontecido, precisando desabafar com alguém e me sentir acompanhado, mesmo que apenas pelo telefone. Primeiro ele me acalmou e então, ao ouvir o que tinha acontecido, ele respondeu imediatamente: "Eu já te falei para não passar por ali." Expliquei que tive que pegar um atalho por causa do acidente e ele, muito irritado, respondeu: "Aquela área está cheia de bandidos, seitas e tudo que você pode imaginar de ruim. Aquele lugar é muito perigoso. Nunca mais vá lá porque algo muito horrível pode acontecer com você." Fiquei completamente surpreso e assustado ao ouvir isso. Tive vontade de chorar, mas segurei até desligar o telefone.
Durante o restante do trajeto, fiquei com aquela sensação terrível de medo e angústia, até que finalmente estacionei num posto de gasolina para recuperar o fôlego. Quando saí do caminhão e me atrevi a verificar a traseira, quase desmaiei ao vê-la completamente amassada. Mas isso estava longe de ser o pior. Ao abrir as portas e verificar a entrega, vi que a maior parte dos móveis de madeira estava infestada de cupins. Algo inexplicável, já que o caminhão estava em perfeitas condições e limpo quando saí. Suponho que a resposta seja óbvia. Entrei no lugar errado e estava pagando as consequências. Dias depois, comecei a sofrer de tonturas, febre, dores de estômago e, acima de tudo, uma pressão constante e inexplicável no peito. Fui ao médico, que ficou surpreso, pois nada foi detectado nos exames. Ele não sabia o que estava causando tanto desconforto. Até que meu irmão, o mesmo daquela noite, recomendou que eu fosse à igreja e me aspergisse com água benta, pois, segundo ele, nenhum remédio poderia me curar. E, de fato, depois de seguir seu conselho, consegui me livrar daquela sensação horrível. Aprendi a lição e continuei no meu trabalho, porque nada me faria desistir, mas nunca mais entrei em lugares onde não deveria estar. Não saio mais da minha rota indicada por nenhum motivo, e tudo tem estado muito tranquilo ultimamente. E assim termina a minha história. Espero que o que vivi possa servir de alerta para outros. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Aqui, no meu vilarejo, a história mais contada é algo que aconteceu nos anos 80. Por volta do meio da década, eu era tão pequeno que não me lembro muito bem, mas minha mãe me conta. Naquela época, todos por aqui eram católicos. E um dia, do nada, uma família de loiros chegou a uma casa. O pai era um senhor muito velho, de uns 60 anos, e digo muito velho porque a esposa mal tinha 30. Eles tinham 2 filhos, um casal de 5 e 6 anos. Minha mãe me conta que a menina estudava com meu irmão, mas ele também não se lembra de muita coisa. Logo, o vilarejo percebeu que o senhor era pastor. Assim ele se chamava. E em sua casa montou uma pequena igreja. Todos assumiram que eram cristãos protestantes ou testemunhas de Jeová ou algo assim. Naquela época havia muita desinformação e tudo que não fosse católico em vilarejos como o nosso parecia algo ruim. Nos ensinavam que aqueles que não acreditavam exatamente no que nós acreditávamos não apenas estavam errados, mas também eram maus. Por isso ninguém se aproximou a princípio. Um dia, Dona Flor não se apresentou à missa, apesar de ser uma das mais participativas, amiga pessoal do padre. O vilarejo descobriu horrorizado que ela tinha ido à casa do pastor. Do que eu me lembro de passar caminhando para a missa de mãos dadas com minha mãe e ouvir daquela casa cânticos alegres, mas estranhos. Primeiro do pastor, sua família e Dona Flor, mas depois também do senhor César e sua esposa, depois a senhora Estela e sua família e tantas outras pessoas que ninguém entendia como cabiam todos ali dentro. O pastor, que antes era tímido e se mantinha à parte, ficou diferente. Ele passeava sorridente por todos os lados, se metia nas conversas das pessoas, caminhava pelas ruas como se fosse o dono do vilarejo. Eu me lembro muito pouco dele. Sempre desviava o olhar porque ele me dava medo. Ele era muito magro, alto, de cabelo branco, com um sorriso que me enjoava por causa dos dentes amarelos e podres. Mas o que mais me lembro com terror foi de uma ocasião muito especial. Estávamos na loja dos senhores Ortega, uma das mais antigas que me lembro, já não existe mais há muito tempo. Quando era criança, gostava de ir lá porque o senhor Abelino, que atendia a loja, sempre me dava uma geleia d'água por ajudar minha mãe. Naquela ocasião, minha mãe estava pedindo carne no fundo da loja, onde ficava o açougue, e eu estava num corredor onde tinha alguns brinquedos que eu gostava de ver. De repente percebi que o pastor, aquele homem que tanto me aterrorizava, estava ali me olhando. Ele sorria para mim com aqueles horríveis dentes amarelos. Quando o senhor Abelino percebeu, se aproximou e perguntou o que ele queria, ele respondeu que só ia comprar alguns brinquedos. Todos os brinquedos da loja ele os pegou, sem parar de me olhar, sem parar de sorrir, e os levou ao caixa. Ele nos encontrou novamente e disse à minha mãe que nos esperava em sua igreja. Ela nem sequer respondeu. Não me lembro de muito mais. Só lembro que, de um dia para o outro,
Aquela casa, aquela igreja, estava vazia e nunca mais vi o pastor ou sua família. Suponho que até posso tê-los encontrado, mas não ficaram marcados na minha memória. Com o tempo, ao crescer, soube o que realmente aconteceu. Aquela família não foi a única que desapareceu naquela noite. Dizem que a primeira pessoa que viram se dirigir àquela casa num domingo à noite, depois das 10, foi Dona Flor. A velhinha ia caminhando toda de preto, com um véu que lhe cobria o rosto vermelho, completamente vermelho. As pessoas que a viram de perto, que perguntaram aonde ia essa hora, dizem que ela estava com as mãos cobertas de sangue seco. Ela respondeu que ia se encontrar com seu pastor, que tinha uma reunião importante e que naquela noite ele viria conhecê-los. As pessoas pensaram que ela se referia àquele velho horrível, embora não fizesse sentido, já que ele estava lá todas as noites. Depois de alguns minutos, vestidos de preto e com os rostos manchados, também viram passar por lá o Sr. César e sua esposa, a Sra. Estela e sua família, e todas as pessoas do vilarejo que tinham se aproximado daquela nova igreja tão estranha que sempre fechava suas portas durante o suposto culto. Dizem que à meia-noite, quando deixaram a igreja, caminharam para a floresta e nunca mais saíram de lá. Quando soube disso, entendi outra lenda do vilarejo, que se refere ao mesmo. Uma lenda que eu conhecia sem saber de quem falava. Quando caminhava pela floresta para cortar caminho em direção à escola, às vezes ouvia coisas estranhas, como o som de muitas moscas por perto, mas tão forte que chegava ao ponto de ser ensurdecedor. Quando isso acontecia, diziam que era porque os mortos estavam por perto. Aqueles mortos que ficaram presos na floresta para sempre. Juro que isso eu já ouvi. E seja o que for, me dava mais medo do que tudo o que ouvi sobre aquele falso pastor. O que encontraram na igreja, quando as pessoas do vilarejo foram procurar os vizinhos desaparecidos, foi macabro. Não me atrevo a repetir esses horrores. Só posso dizer que era evidente que aquele culto era indiscutivelmente satânico. O que ocorreu naquela meia-noite em que todos desapareceram foi um culto para Lúcifer. Vamos continuar com a próxima história. Há certos lugares que parecem ter sido esquecidos de propósito, como se o próprio tempo tivesse medo de pisar neles outra vez. Eu não pensava assim quando era criança, claro. Só sabia que aquele lugar me deixava desconfortável. Minha família, empolgada com a ideia de abrir um bar e conquistar alguma estabilidade financeira, decidiu reformar um imóvel abandonado que ficava num terreno grande, com estacionamento e uma casa velha nos fundos. A casa era de madeira escura, com janelas quebradas e paredes que pareciam respirar por dentro da própria podridão. Durante a limpeza, encontraram esculpidas nas paredes do prédio principal pequenas gárgulas em pedra e madeira lascada. Árvores ao redor tinham objetos entalhados parecendo totens. Meu pai achava tudo isso exótico. Acreditava que podia dar um charme ao bar, um diferencial. Mas a verdade é que ninguém queria falar sobre aquela casa. Só se referiam a ela como a parte de trás. Nos primeiros meses, o bar foi um sucesso. Muita gente, música, cerveja barata. Eu era pequeno demais para me importar com aquilo. O que me incomodava era ter que dormir nos fundos, perto da cozinha, onde o cheiro de fritura e gordura se misturava com algo que não sabia nomear, mas me fazia acordar sempre durante a noite, com a impressão de que alguém me observava entre as frestas da porta. Nunca falei isso para ninguém, era só uma criança. E criança sempre tem medo do escuro, não é? Uma das memórias mais nítidas que tenho foi durante a festa de bodas dos meus avós. Estava entediado, então fui brincar com meu primo nos arredores. Decidimos entrar na casa abandonada, mesmo com todos dizendo que era perigoso. O corredor parecia mais comprido por dentro do que por fora, e havia portas, muitas portas, todas encostadas. Em uma delas encontramos uma sala diferente de tudo que já tinha visto. Candelabros pendurados, relógios antigos parados no mesmo horário, vitrolas cobertas de poeira, móveis de madeira com entalhes que pareciam olhos. Era como um pequeno museu esquecido. Ficamos ali maravilhados até que decidimos contar ao meu pai. Ele veio conosco, mas no lugar da sala havia um muro de tijolos coberto por mofo. O espaço nem sequer existia. Fiquei esperando ele rir, dizer que era uma brincadeira, mas ele só franziu a testa e mandou a gente não mexer mais com aquilo.
Foi a primeira vez que senti que havia algo de errado ali, não apenas com a casa, mas com o terreno todo. Minha mãe começou a acreditar também depois de um episódio que nunca mais esquecemos. Certa noite, pedi que me acompanhasse ao banheiro do bar. Já estava tarde, todos os clientes haviam ido embora e só restavam os funcionários limpando a parte da frente. Fui até uma das cabines e, quando fechei a porta, ouvi torneiras abrindo sozinhas uma por uma, como se alguém estivesse passando diante delas com raiva. Não havia ninguém ali além de mim. Quando saí, pálido, ela perguntou o que tinha acontecido e, antes que eu pudesse falar, uma das portas de dentro bateu com força. Não era o vento. Ela mesma ouviu. Ficamos parados por um tempo, esperando outra batida, mas nada. Voltamos para a cozinha e ela passou a me deixar dormir com ela no carro, estacionado ao lado do prédio. Os relatos começaram a surgir. Clientes comentando que ouviam passos dentro do banheiro sem ter ninguém. Pessoas que ficavam até o fechamento diziam escutar barulhos de móveis arrastando depois que tudo já estava vazio. A maioria tentava rir disso, colocar a culpa na bebida. Até que um dos garçons encontrou um gato morto no pátio. Estava sem os olhos, a boca costurada com linha preta. A cena era silenciosa, mas ninguém riu. Alguns funcionários pediram demissão, outros diziam que estavam sendo vigiados. E o pior, ninguém conseguia dormir direito depois de trabalhar lá. Sonhavam com corredores, com a casa da parte de trás, com uma voz que os chamava para entrar, sempre pela porta lateral. Eu também tive esse sonho, mas era mais real do que qualquer um queira admitir. Os clientes foram sumindo, o bar ficou vazio. Meu pai, cada vez mais desesperado, procurou uma mulher que, segundo diziam, entendia dessas coisas. Ela não demorou muito no local. Entrou, parou diante da entrada da casa abandonada e disse apenas que aquilo não era comum, que havia trabalho antigo ali. Alguém havia feito aquilo por vontade própria. Disse que poderia tentar neutralizar, mas que não era certo que funcionaria. Fez um ritual, espalhou ervas, acendeu velas, queimou um pano branco no meio do pátio, nada mudou. O cheiro do lugar ficou pior nos dias seguintes, como se algo tivesse sido acordado. O bar fechou meses depois. Meus pais nunca falaram muito sobre isso, como se fosse só mais uma decepção financeira. Mas eu nunca esqueci. Cresci com aquela imagem na cabeça, a sala que desapareceu, as batidas, os olhos dos gatos. Quando atingi a maioridade, decidi investigar por conta própria. Descobri registros antigos do terreno. Nos anos 70, funcionava ali uma espécie de centro espiritual clandestino, um grupo que se dizia praticante de reconexões com o passado anterior à linguagem. Era um termo estranho, mas os jornais da época registraram o desaparecimento de 2 adolescentes na região e boatos indicavam que rituais com sangue ocorriam ali, principalmente durante a lua nova. Um dos detetives envolvidos na investigação escreveu num relatório que se recusava a voltar àquele lugar. Disse que o chão da casa parecia respirar, que havia sons que vinham das paredes como se estivessem vivas. A propriedade está fechada até hoje. A casa nos fundos ainda está lá, tomada pelo mato e por restos do que já foi. Ninguém teve coragem de derrubá-la. Algumas noites passo com o carro pela estrada que dá acesso ao terreno e deixo o motor ligado por segurança. Nunca desço, mas às vezes vejo luzes lá dentro, como se alguém estivesse andando de um cômodo a outro, apagando velas. Já teve alguma experiência parecida com essas? Comenta aí, quero saber se tem história sua também. E vamos para mais um próximo relato. Meu nome é Amanda, tenho 29 anos e há alguns meses eu e meu marido Lucas fomos convidados por nossos amigos Jéssica e Tom para passar um final de semana num chalé nas montanhas de Vermont, nos Estados Unidos. O plano era simples, um fim de semana tranquilo entre amigos, longe da cidade, com lareira, vinho e muito tempo para relaxar. Outro casal, Sarah e Mike, também nos acompanharia. Parecia a oportunidade perfeita para nos desconectarmos da rotina. O chalé era um lugar bonito, mas isolado. Estava cercado por árvores altas e montanhas, e a única forma de chegar até lá era por uma estrada de terra estreita que serpenteava por dentro da floresta. Chegamos ao fim da tarde de sexta-feira, com o sol se pondo atrás das montanhas, dando um ar quase mágico ao lugar. Estávamos todos animados para passar um tempo juntos. Quando entramos no chalé,
Ele parecia aconchegante. Era uma construção antiga, de madeira, com uma lareira no centro da sala de estar e grandes janelas que davam vista para a floresta. Jéssica mencionou que havia encontrado o chalé por um bom preço no site de aluguel. E agora que estávamos lá, entendíamos o porquê. Apesar de ser bonito, havia algo no ar, um peso, uma sensação de que o lugar guardava segredos. Na primeira noite, tudo correu bem. Jantamos juntos, conversamos e bebemos vinho perto da lareira. Por volta das 11 da noite, o vento começou a soprar forte lá fora, balançando as árvores e criando um som agorento, mas não demos muita importância. Estávamos confortáveis, aquecidos pelo fogo e pelo álcool, e decidimos ir dormir por volta da meia-noite. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Acordei no meio da noite com um som estranho. Era como se alguém estivesse andando pelo corredor do chalé, com passos pesados que faziam o chão de madeira ranger. Fiquei em silêncio por um momento, achando que era Lucas indo ao banheiro, mas quando me virei, ele estava na cama ao meu lado, profundamente adormecido. Meu coração disparou, os passos continuaram, agora mais rápidos, como se alguém estivesse correndo de um lado para o outro no corredor. Não fazia sentido, já que todos estávamos dormindo. A essa altura, o medo já tinha se instalado em mim. Fiquei deitada, tentando convencer a mim mesma de que era apenas minha imaginação, mas os passos eram claros demais para serem ignorados. Na manhã seguinte, quando nos reunimos para o café, percebi que não fui a única a ouvir algo estranho. Sara estava visivelmente desconfortável e perguntou: "Alguém mais ouviu aqueles passos à noite?" Todos, exceto Mike, que tinha o sono pesado, confirmaram que ouviram os passos no corredor. Isso nos deixou inquietos, mas tentamos manter o clima leve, dizendo que talvez fosse o chalé, velho ou o vento. Mas no fundo sabíamos que não era só isso. Na noite seguinte as coisas pioraram. Estávamos todos na sala de estar, jogando cartas perto da lareira, quando as luzes começaram a piscar. Primeiro pensamos que fosse uma queda de energia, já que estávamos no meio da floresta, mas o chalé tinha gerador e ele não deveria falhar assim. Enquanto as luzes piscavam, vimos um barulho alto vindo do andar de cima, como se algo pesado tivesse sido derrubado. Todos ficamos em silêncio, nos entreolhando. Ninguém tinha subido lá desde que chegamos. Tom e Lucas decidiram subir para verificar. Pegaram lanternas e foram até o segundo andar. Quando voltaram, estavam pálidos. "Não tem nada lá em cima, mas parece que alguém mexeu nas coisas", disse Tom. "As portas dos quartos estavam abertas e as camas estão bagunçadas." Foi quando Jéssica, que estava sentada perto da lareira, soltou um grito. Todos olhamos para ela e ela apontava para um canto da sala, com o rosto pálido de medo. Viramos para ver o que era e, por um breve momento, vimos uma sombra alta e escura que se movia lentamente pelas paredes como se estivesse nos observando. A sombra desapareceu tão rápido quanto apareceu, mas a sensação de pavor ficou. A partir desse momento, o clima no chalé mudou completamente. Decidimos que era melhor nos recolhermos e tentar descansar, mas ninguém conseguiu dormir direito. Os barulhos voltaram, passos, portas batendo, e uma sensação constante de que havia mais alguém no chalé com a gente. Lucas, que sempre foi cético, começou a acreditar que havia algo de errado naquele lugar. Na última noite, algo aconteceu que nos fez decidir ir embora mais cedo. Estávamos deitados, quase adormecendo, quando ouvimos um som vindo da cozinha. Era o barulho de cadeiras sendo arrastadas pelo chão, como se alguém estivesse movendo os móveis. Lucas se levantou para ver o que era, e eu fui logo atrás. Quando chegamos à cozinha, as cadeiras estavam de fato fora do lugar, e todas as portas dos armários estavam abertas. Foi nesse momento que a porta da cozinha se fechou com um estrondo, sozinha. Ficamos paralisados. Sentimos uma corrente de ar frio passar pela sala e então, como um sussurro, ouvimos uma voz fraca vindo de algum lugar na casa. Não conseguimos entender o que dizia, mas o som foi suficiente para nos fazer sair correndo. Despertamos os outros e decidimos que era hora de ir embora, mesmo que fosse de madrugada. Pegamos nossas coisas rapidamente e saímos do chalé sem olhar para trás. No carro, enquanto dirigíamos pela estrada sinuosa de volta à cidade, ninguém disse uma palavra.
Estávamos todos em choque com o que tinha acontecido. O que quer que fosse aquela presença no chalé, claramente não queria que ficássemos lá. Quando voltamos à cidade, tentamos esquecer o que aconteceu, mas aquele fim de semana ainda me assombra. Às vezes, quando estou sozinho em casa, ou quando o vento sopra forte à noite, lembro daquela sombra na parede, dos passos no corredor e da sensação de que algo estava sempre nos observando. Nunca descobrimos a história completa daquele chalé. E, para ser sincera, não queremos saber. Tudo que sei é que algo ou alguém ainda está lá. E seja lá o que for, não quer visitantes. Agora, continuamos com outra história que, assim como as anteriores, impressiona. Meu nome é Lívia, tenho 33 anos e sou representante comercial. Meu trabalho envolve muitas viagens de carro pelo interior do Brasil e eu estou acostumada a passar noites em hotéis de beira de estrada. Nunca tive problemas com isso, na verdade, até gostava da simplicidade desses lugares. Mas depois do que aconteceu no interior da Bahia, minha relação com esses hotéis nunca mais foi a mesma. Estava no meio de uma viagem de trabalho, voltando de uma cidade no sertão da Bahia. Já era tarde e eu precisava descansar. Não havia muito movimento na estrada, apenas eu e meu carro no asfalto silencioso. Depois de dirigir por horas, avistei um hotel simples à beira da estrada, o tipo de lugar que parece abandonado, mas ainda funciona. A placa de neon meio piscando indicava Pousada Boa Noite. Estacionei o carro e entrei no pequeno lobby. O lugar era simples, mas limpo. O recepcionista, um homem idoso de aparência cansada, me recebeu sem muita conversa. Quando perguntei sobre o quarto, ele apenas me entregou a chave e apontou para um corredor estreito que levava aos quartos. Quarto 7, ele disse, sem muita emoção. Peguei minha bolsa e fui até o quarto. O corredor estava mal iluminado, com luzes que piscavam de vez em quando, e o ar parecia pesado, como se algo invisível estivesse pairando por ali. No entanto, pensei que fosse apenas cansaço da viagem. Cheguei ao quarto 7, destranquei a porta e entrei. O quarto era pequeno e simples, uma cama de casal, uma mesinha, um espelho e uma TV antiga. Coloquei minha bolsa em cima da cama e fui tomar um banho rápido para relaxar. Enquanto a água quente corria, comecei a sentir uma sensação estranha, como se eu estivesse sendo observada. A sensação foi crescendo, mas me forcei a ignorar, achando que era apenas paranoia por estar sozinha. Saí do banheiro, me sequei e fui direto para a cama. Já era quase meia-noite e eu precisava de descanso. Apaguei as luzes e me deitei, pronta para dormir, mas o sono não veio. O quarto estava silencioso demais e eu continuava sentindo aquela presença estranha. Foi então que ouvi o primeiro barulho. Era um som fraco, mas constante. Algo arrastava-se no chão, como se um móvel estivesse sendo empurrado levemente. Abri os olhos e acendi a luz do abajur ao lado da cama. Olhei ao redor, mas tudo parecia no lugar. O quarto estava vazio. Suspirei e pensei que fosse minha mente pregando peças. Apaguei a luz novamente, mas assim que fechei os olhos, o som voltou, dessa vez mais alto. Algo estava se mexendo no quarto, eu tinha certeza. Quando acendi a luz de novo, vi que a cadeira perto da mesinha tinha mudado de lugar. Ela agora estava um pouco mais afastada da mesa, como se alguém tivesse a empurrado para trás. Meu coração começou a bater forte. Deve ser o chão desnivelado, pensei, tentando me acalmar. Levantei e empurrei a cadeira de volta para perto da mesa e me deitei de novo, decidida a ignorar o medo crescente. Foi nesse momento que as coisas começaram a ficar realmente assustadoras. De repente, a TV que estava desligada ligou sozinha. A tela ficou chiando, sem sinal. O barulho me fez pular da cama e, com as mãos trêmulas, tentei desligar, lá pelo controle, mas o controle não respondia. Caminhei até a TV e a desliguei diretamente no botão. Quando me virei para voltar à cama, ouvi uma batida forte na porta do quarto. Me aproximei da porta devagar, com o coração disparado. Olhei pelo olho mágico, mas o corredor estava vazio. Fiquei ali por um momento, com a mão na maçaneta, até que outro som me fez congelar. Algo estava se movendo dentro do quarto. Me virei lentamente e vi a cadeira se movendo novamente, sozinha, arrastando-se pelo chão em direção à porta. Senti um frio na espinha, como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais denso, mais pesado. Tentei me mover, mas meus pés pareciam presos ao chão. A cadeira parou no meio do quarto
e então ouvi o som de algo sendo arranhado. Olhei para o espelho e, com horror, vi palavras sendo formadas lentamente na superfície embaçada. Eram palavras trêmulas e irregulares, como se uma mão invisível as estivesse escrevendo do outro lado. Saia. Meu corpo inteiro tremia. Peguei minha bolsa com as mãos trêmulas e corri para a porta, sem olhar para trás. Saí do quarto e atravessei o corredor como se algo estivesse me perseguindo. Quando cheguei ao lobby, o recepcionista idoso estava sentado, como se nada tivesse acontecido. Ele me olhou como se já soubesse o que tinha visto. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele falou calmamente: às vezes o quarto 7 tem esses visitantes. É melhor você ir embora. Não esperei mais um segundo. Corri para o carro, liguei o motor e saí daquela pousada o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Durante o resto da viagem, a imagem da cadeira se movendo sozinha e das palavras no espelho continuavam a me assombrar. Nunca mais voltei para aquele lugar. E até hoje, toda vez que preciso me hospedar num hotel de beira de estrada, sinto um arrepio, lembrando daquela noite no quarto 7. Sei que algo estava me observando naquela pousada e nunca vou esquecer o aviso escrito no espelho: saia.